vamos para este momento especial da Palavra de Deus. Antes eu queria testificar, que quando eu me sentei para preparar essa ministração, a primeira coisa que me veio à mente, cadê o Gustavo? A primeira coisa que me veio à mente foi pensar por que é que a gente vai no culto, O que significa isso? No nosso coração, na nossa mente, É só cumprir um compromisso. E aí eu fiquei meditando nisso. E a palavra sempre vai ter a ver com isso, porque o culto é para o Senhor. E quando ele falou aqui, em que momento que você entendeu que você foi alcançado por esse Jesus maravilhoso, este momento do encontro decisivo da sua vida, e eu estava na cama de um hospital. Eu já tinha sido ministrada, por um longo tempo, para a pessoa que me levou ao Evangelho. E aí eu tinha feito a cirurgia, e fiquei sabendo do resultado, que era câncer mesmo. E estava lá naquele estado, porque eles colocam o tubo na boca quando está operando, e eu usava aparelho nos dentes. E aquilo fez uma ferida, então a boca estava assim, o cabelo assim um estado, com uma bolsinha saindo daqui, porque era tireoide, um cano saindo daqui para uma bolsinha, uma coisa maravilhosa, A primeira vez que eu me vi no espelho, eu quase desmaiei. Mas, neste momento, esta minha amiga foi me visitar, me deu uma Bíblia de presente e falou decisivamente deste amor de Jesus. Então, eu me lembrei de tudo isso quando o Gustavo falou aqui na ministração do louvor, que foi este o momento. No meu caso, foi necessário estar na cama do hospital, nesta situação, para que eu entendesse, para que os meus olhos se abrissem. Era só para compartilhar. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, você que está aí em casa também, no livro de Provérbios, no capítulo 3. E para vocês se movimentarem um pouco, vamos ficar de pé para fazer essa leitura. Nós vamos ver apenas 2 versículos. Livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Senhor, nós te damos graças por tudo, pela tua presença, pelo teu cuidado, por este momento especial em que os nossos olhos foram abertos e nós enxergamos este grande amor que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E agora nos ajuda neste momento, Pai, a entender e a nos apaixonarmos ainda mais pela tua palavra, Senhor. Em tudo nós te damos graças e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. É impossível não se apaixonar por esta palavra, pela palavra de Deus. E cada vez que a gente lê, que a gente estuda, a gente mergulha mais fundo e se apaixona mais. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, para nós, Foi feita para mim. Como você é? Como é que você se vê? Você é uma pessoa que se irrita fácil? Que fica nervosa por qualquer coisa? Você é uma pessoa que não tem paciência, ou que é ansioso demais, que quer tudo para ontem, que se vê dessa forma. Você se vê assim? Esse salmo, aliás, eu fiquei procurando o texto em Salmos, que eu cismei que era Salmo, mas é Provérbios. Este provérbio, capítulo 3, especialmente, ele vai falar de uma coisa que não está escrito, a palavra não está escrita aqui, mas é sobre isso que o texto fala, todo o livro, todo o capítulo, que é serenidade. Ele vai falar sobre serenidade. Então, a definição do dicionário, para esta palavra, a serenidade é a característica da pessoa que age com tranquilidade. Pensa como é que você se vê.
Uma pessoa que age com tranquilidade diante de situações complicadas, perigosas, traumáticas. Enfrenta as adversidades com tranquilidade, com serenidade, sem agitações. Isto é ser uma pessoa serena. Então, se você não se vê como uma pessoa serena ou acha que tem espaço para melhorar, nós vamos entender o que o Senhor está falando através da sua palavra. Eu fiz uma avaliação de mim quando estava analisando o texto, e eu diria que hoje estou melhor que ontem, e ontem estava melhor que antes de ontem, e há 20 e poucos anos eu tive este encontro com Jesus, e eu era bastante agitada, bastante ansiosa, e aí você pode, quem me conhece mais de perto, falar, nossa, era mais, mas melhorou. É um processo. E aí, olhando para este texto, a gente vai entender como é que a gente faz para melhorar isso, e de preferência mais rápido, porque eu adoraria, essa pessoa que me levou a Cristo, ela era uma pessoa assim, o mundo estava desabando, tudo bem, vamos lá, falava até mansa, assim, às vezes dava vontade de bater, porque eu queria que ela reagisse, que ela fizesse alguma coisa, mas está tudo bem. E aí eu pensei, eu queria ser assim. E eu estou tentando, vou melhorar. Mas o que é preciso para ser sereno, como a palavra nos ensina, é você ter uma disciplina. Você precisa ter disciplina, e a disciplina de um discípulo de todo o coração. Você precisa ser este discípulo de todo o coração. Então, no capítulo 3, a gente vai ver como é que ele nos leva a esta serenidade. E tem coisas lindas aqui no meio, não dá para falar tudo, mas a primeira coisa que a gente precisa analisar quando você olha para um livro da Bíblia ou para um capítulo da Bíblia é você entender como é que ele está distribuído, o que é que ele está tentando passar como mensagem. Quem usa a Bíblia física, assim, de papel, vai ver que, pelo menos na maioria delas, a primeira letra ela é em negrito, ela é escrita mais forte. E aí vai ter vários versículos que não iniciam assim, e, de repente, aparece um outro escrito mais forte. Por quê? Porque está mudando de assunto, ou está dando uma ênfase a um outro lado, por isso que tem essa mudança. Então, na minha Bíblia, nós vemos isso. E aí, olha o que é que está acontecendo neste capítulo 3. Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte começa no versículo 1, então o F de filho, na minha Bíblia está em negrito, mais escuro. Então, no capítulo 3, do versículo 1 ao 10, ele vai falar sobre confiança, confiar como uma criança. Confiar como se você fosse uma criança. Depois, a partir do verso 11 até o verso 20, ele vai falar sobre a sabedoria madura. Então, você confia como uma criança, mas você precisa buscar este conhecimento, buscar com paciência este conhecimento de Deus para ser um sábio maduro, sem deixar de confiar como uma criança. E depois, a partir do verso 21 até o 35, finalmente, a integridade dos que caminham com o Senhor. Então, você tem a confiança, você tem o conhecimento, a sabedoria, e depois o caminhar com o Senhor, que te leva a uma vida de integridade. Então, é desta forma que está dividido o capítulo. E aí nós vamos ver novamente o centro de tudo isso, o cerne da questão aqui do capítulo 3 vai estar centrado aí nesses 2 versículos que nós lemos. Tudo vai girar em torno disso, que é: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as veredas do teu coração. Amém? Bom, então, o que nós temos nesses 2 versículos? A receita do bolo. Você quer que o bolo fique perfeito, a receita está nesses 2 versículos, e é sobre isso que nós vamos falar. Então, a palavra confiar, este verbo aí, ele está ligado diretamente ao verbo estribar. A gente não usa muito essa palavra, que significa apoiar,
mas o confiar e o estribes estão diretamente ligados. Então, presta atenção nisso. Confia no Senhor de todo o coração. Esta palavra, este verbo confiar, no original grego, é bantaká. Por que a gente busca essa especificação, né? Como é que está essa descrição no original, né? Que a Bíblia, o Antigo Testamento no grego, no hebraico e no aramaico, e o Novo no grego. Porque é um idioma que Deus escolheu para que fosse registrada a sua palavra, e esses idiomas, eles são muito profundos, eles têm significado muito amplos, não é só aquilo que está escrito, que a gente lê aqui, confia no Senhor, a gente entende, né? No português confia e ponto. Mas, no original, este confiar significa ficar deitado. Por quê? Descansar no Senhor. Não é ficar deitado no sentido de não fazer nada. Vou deixar acontecer, vou deixar desabar, mas é ficar deitado no sentido de descansa no Senhor, confia no Senhor a ponto de você descansar, independente das circunstâncias. Significa também indefeso, isto é, você depende do Senhor. Você não é capaz de reagir, de viver, de fazer nada bem feito, bom, se não for pelo Senhor. Então, indefeso. E depois, o outro sentido é com o rosto no chão. Se a gente buscasse estas descrições, né, do que significa a palavra no nosso dicionário, a gente não ia entender, né? Porque é diferente no idioma deles. Então, com o rosto no chão, para eles tem todo sentido, que significa submissão. Ele é Deus e eu sou eu. Ele é Deus. Então, eu me submeto, eu confio porque eu me submeto, e eu só consigo me submeter a quem eu confio. Então, é isso que está dizendo. Confia desta forma, descansando, entendendo que você é submisso ao Senhor, que você não é nada sem o Senhor, de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Shan-an. Eu busquei como é que fala, mas não sei se está muito certo. Mas é shan-an no hebraico, né? Este estribes, que significa não se apoie, não dependa daquilo que você conhece, daquilo que você acha que é certo, daquilo que você acha que sabe. Não se apoie nisso, se apoie no que o Senhor está dizendo, se apoie na palavra do Senhor, se apoie na confiança, no conhecimento do Senhor. Porque quando a gente confia no homem, quando a gente confia em nós mesmos, quando a gente se apoia unicamente naquilo que eu sei, que eu entendo por certo, vai dar ruim. Porque quem é que sabe todas as coisas? Quem é que sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos? É só o Senhor. Então, não te estribes no teu próprio conhecimento. E aí, no verso 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e anda, reconhece-o. Agora, olha que coisa linda, eu fico maravilhada quando eu começo a destrinchar isso, né, e entender o que é que o Senhor está falando em 2 versículos. O que é que o Senhor está trazendo para a nossa vida, para nos alimentar, para curar, para satisfazer tudo aquilo que é o desejo do nosso coração diante de Deus com uma palavra. Reconhece-o, significa aprender. Eu preciso aprender do Senhor, eu preciso buscar do Senhor para que eu o reconheça, para que quando eu veja, para que quando eu ouça, eu saiba que é o Senhor que está falando comigo. Então, aprender, perceber, perceba que é o Senhor, perceba a presença dEle, perceba o que significa estar na presença do Senhor. Distinguir. Somente com o Espírito Santo nós podemos isso. Somente no poder de Deus para distinguir, para discernir, quando é Ele que está falando, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é vida e o que é morte. Confessar. Então, eu o reconheço porque eu confesso que Ele é Senhor. Considerar, eu considero a sua presença, eu considero quem Ele é e eu considero a sua palavra. Ter consciência de que Ele é Deus e, finalmente, comunhão. Porque se você não andar junto, você não vai conhecer. Não vai saber quem é a pessoa.
Por isso, um casamento apressado, né? Uma decisão apressada, uma parceria, uma sociedade, periga, né? Não funcionar. Porque você não conhece, você só conhece bem quando você convive. E olha que você namora bastante tempo e depois casa e a pessoa ainda vai mostrar muitas facetas diferentes, algumas boas e algumas ruins, que só vão surgir com o relacionamento mais estreito, mais íntimo. E é esse tipo de relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Nós precisamos estar nesta proximidade com o Senhor, para que a gente reconheça, para que a gente ouça, para que a gente entenda e para que a gente viva de forma plena, na presença do Senhor. Então, ele diz, faça tudo isso, e Ele endireitará as tuas veredas. O que é que você está precisando? O que é que você busca do Senhor? Ele vai fazer sempre e quando, porque a Bíblia sempre traz uma condição. Não é simples assim, tem condição. Mas por que é que eu vejo neste texto, né, nesse capítulo inteiro aqui, que eu sugiro vocês leiam depois, como é que eu vejo a questão da serenidade? Porque existem instruções, recomendações, orientações para a nossa vida, que nos leva a ter esta vida de serenidade, porque eu fico sereno, eu posso viver uma vida tranquila, independente do mundo estar desabando lá fora, se eu tiver esse tipo de confiança de todo o coração, reconhecendo o Senhor. Então, nós vamos ver, por exemplo, no verso 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Por exemplo, como é que eu vou ser sereno? Se eu não deixar de lado a benignidade, ser uma pessoa boa, que busca o bem, e a benignidade e a fidelidade, sem falsidade. Verso 7, não seja sábio aos teus próprios olhos. Cuidado com isso, né? Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Verso 9, honra o Senhor com os teus bens. Olha que coisa. Para você ser uma pessoa serena, para você ter esta vida plena, inclui você honrar o Senhor com os teus bens. E aí a gente pensa, o que dinheiro tem a ver com isso tudo? Porque é a ordenança do Senhor, porque está na palavra de Deus, porque o sustento da casa do Senhor depende da sua generosidade. E porque você quer ser abençoado nesta área, então não dá brecha para o inimigo. É tão simples. Eu convivi com uma pessoa que é uma mulher de Deus, assim, não é a missionária, tá? Porque fala mulher de Deus assim, né? Já pensa, não é ela. Ela era muito fiel. Mas essa pessoa, um dia, quase desmaiei quando ela falou isso, né? Porque tem ministério, faz um monte de coisa. Não é da nossa igreja aqui, não é mesmo, não estou falando só para... Ela não é daqui. Mas eu fui com ela no banco, né? A gente foi tomar café, vamos comigo no banco. Aí sentei junto com ela, e ela lá com o gerente, né? Eu queria renegociar a renegociação da minha dívida. Eu já regalei o olho desse tamanho, né? Primeiro, tem dívida, né? Crente não tem que fazer dívida, né? Dívida é uma coisa complicada, porque você não sabe se você consegue pagar. Ela estava renegociando, e aí, quando saiu de lá, né, eu falei para ela, o que é isso que você fez? Né? Já estava devendo um monte, tinha que pagar juros para o banco, e aí você renegociou para aumentar os juros, e em cima de juros. Como é que você chegou nisso? Né? Eu gosto de comprar e tal. Né? Até aí, ainda estava triste, mas estava bom. E aí ela falou assim, mas olha, assim que eu acertar tudo isso, porque já faz uns 6 meses que eu não dou o dízimo. Aí eu quase saí correndo. Não vai acertar nunca. Não vai acertar. Porque o dízimo é primícia. Primícia é a primeira parte. Primeiro eu tiro o dízimo, depois eu vejo o resto. Então, se esse é o princípio de Deus, princípio é para ser seguido.
É por isso que está falando aqui de serenidade, de confiança, de viver na presença de Deus de todo o coração, de ser abençoado, agraciado por esse Deus maravilhoso que é poderoso. A gente canta aqui, a gente louva, amamos os louvores que falam das maravilhas do Senhor, porque esse Deus é grande, esse Deus é poderoso, esse Deus pode restaurar, pode curar, pode ressuscitar. Ele é um Deus tremendo. Então eu falo desse Deus, eu louvo este Deus. Mas na palavra desse Deus está dizendo que as primícias são do Senhor. É a primícia do meu tempo. São as primícias da minha saúde, do meu recurso, daquilo que Ele dá. Eu já testemunhei sobre o meu novo lar, né, que depois de uma certa pouca idade, eu estou morando sozinha. E quando eu pensei em como eu queria que esse apartamento fosse, eu não tinha ideia de detalhes que o Senhor me deu. Porque Deus é assim. Ele faz mais e melhor do que aquilo que nós pedimos e desejamos. É mais. A pastora, né, do Nordeste que estava aqui, convidei ela e a pastora Márcia para tomar café lá em casa. Foi minha primeira visita, né, assim, oficial. É que não tem mesa ainda, eu comprei, mas não chegou, mas tem as cadeiras. E nós tomamos o café, e na hora da oração, né, eu falei, ainda não veio aqui nenhum pastor, né, exceto eu mesma, que já orei, já agradeci, mas eu queria que orasse, né, por mim, por este lugar, por esse novo lar, nova etapa da minha vida. Aí ela falou assim, eu vou orar, mas eu não vou orar assim, Senhor abençoa, né, Senhor livra, limpa, porque já é abençoado. Porque quando eu entrei aqui, primeiro eu vi que tinha a sua cara. Espero que seja bonitinho o apartamento, né? Tinha a sua cara. E que a gente sente que é de Deus, que é abençoado. Então, não tem coisa melhor. A gente tem um grupo no WhatsApp, né, dos moradores lá do prédio. E aí, assim, ai, porque o barulho não sei o quê, ai, porque não sei quem, ai, porque... Eu leio aquilo e falo, gente, onde que eles veem tudo isso? Acho que moram em outro lugar. Porque aqui onde eu moro é lindo, é um silêncio, assim, né? Tem uma obra do lado, mas não me incomoda, porque está frio, a janela fica fechada. E tudo que eles falam, assim, as reclamações, eu olho em volta, eu falo, gente, onde é que está tudo isso? No meu não tem. Os vizinhos são tranquilos, não tem ruído em cima, embaixo. É lindo, eu entro lá assim, eu estou em casa, dá vontade de já deitar, desmaiar, assim, porque é presente de Deus. Deus tem presente para a sua vida. Deus ouve o clamor do seu coração. Você faz oração pelas pessoas, por conversão, por porta de emprego, por saúde, e você tem sonhos, tem desejos, detalhes da sua vida que você queria melhorar, que você queria agir de forma diferente, você quer ser sereno, são tantas coisas. E o Senhor está disposto, o Senhor está com os ouvidos inclinados. Nós louvamos aqui, em cima do Salmo 40 ou 41, não sou boa como pastor para guardar essas referências, mas que o Senhor fala que Ele está com as mãos estendidas e com o ouvido inclinado para ouvir o seu clamor. Este Deus, maravilhoso, grande, poderoso, Criador de todas as coisas, diz que está assim, inclinado e disposto, pronto a fazer. Mas existem condições, não seja sábio aos teus próprios olhos, honra o Senhor com as primícias da tua casa, das suas rendas. Verso 11, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Verso 25, não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Não temas, porque o Senhor é bom, porque o Senhor está com você. E aí ele diz, verso 29, não maquines o mal contra o teu próximo. Verso 31, não tenha inveja do homem violento. Então, ele vai trazer um monte de instruções para a nossa vida. Algumas são fáceis, né? A gente fala, mas eu não faço isso. Mas pode apostar que você vai ler o capítulo e vai achar umas coisinhas aí que você faz. E não deveria fazer. Porque queremos ser abençoados. O que será que o Senhor pode fazer por mim? Tudo. O Senhor pode
fazer tudo. No início da nossa conversão, a gente tem esse presente, né? Eu sempre pensei nisso, sempre falei sobre isso, porque no início parece que tudo é fácil, né? Você pede uma coisa para Deus e acontece rápido. E aí é tão maravilhoso, né, servir esse Deus, porque Ele ouve, né, o que nós desejamos, Ele atende, Ele realiza sonhos. Mas aí o tempo vai passando e parece que isso vai ficando cada vez mais difícil. Será que Deus não está ouvindo mais? O que está acontecendo? Né? O problema não é Deus, somos nós. Mas aí eu fiquei pensando, meditando, né, sobre isso. E, na verdade, não se torna mais difícil, porque nós vamos nos tornando mais fortes. Nós vamos sendo, a cada dia, mais capacitados para aquilo que o Senhor está fazendo. E aí, entendendo este conhecimento de quem é o Senhor, entendendo quem Ele é, nós entendemos que é necessário passar por estas coisas. E aí a gente nem reclama tanto. A gente nem questiona tanto. Porque eu sei que aquilo que eu estou vivendo hoje, que pode ser bem difícil, né? Eu ajoelhei aqui quando o pastor... onde ele está? Fugiu o seu nome agora. Flori. Quando o irmão Flori pediu, né, fez o apelo, eu me ajoelhei aqui. E aí, eu me ajoelhei porque eu queria me ajoelhar diante do Senhor. Eu queria agradecer, né, queria falar, pedir para o Senhor me ajudar na pregação, porque eu não sei se vocês percebem, né, o dia que eu vou pregar é outra pessoa que entra, né, assim. Porque a gente sempre tem essa... Né, esse pastor sabe. Ele é pastor, dirigiu uma igreja há quanto tempo? Sozinho. Eu falei para ele, né, pastor, você faz o meio de campo aqui? Não, mas irmã, né, irmã, a gente fica assim porque a gente está fazendo uma coisa para Deus. Não é uma coisa qualquer. Se fosse lá fora, mas é para o Senhor. Então, estou falando muito hoje, já me perdi. Nem sei porque eu falei isso, mas tá bom, vamos continuar, né? O que eu estava falando? Eu me ajoelhei, né? E aí ele falou, né? As pessoas que estão aqui ajoelhadas estão querendo algo impossível do Senhor. Eu falei, eu vim ajoelhar, mas não era isso o negócio, né? Aí, na sequência, ele falou assim, mas também estão aqui para agradecer. Eu falei, obrigada, Senhor, obrigada, porque eu estou aqui para agradecer. Então, não se preocupe quando você vier aqui, né? Se falar, inclusive, você quer entregar sua vida para Jesus, se você vier por engano, né? Que você já entregou, então você ora por outra coisa que está tudo bem. Mas o que eu queria dizer é que nós temos muito para agradecer. Muito. Deixa de olhar só para aquilo que você quer, só para aquilo que ainda não aconteceu, porque você vai ser muito mais sereno, e isso os psicólogos, né, testificam isso secularmente, que quando você é grato a tudo, a um Deus, né, eles dizem assim, quando você é grato a uma divindade, né, nós sabemos a quem somos gratos, as pessoas que estão à sua volta, que fazem, né, coisas boas para você, você vive melhor, você tem mais saúde. Saúde física, saúde emocional. Então, seja grato. Se você tiver que vir aqui se ajoelhar e não tem um bom motivo para isso, você tem um ótimo motivo para isso. É agradecer. Quantas vezes, nesse 1 mês e meio que eu estou morando lá, eu entro e me dá vontade de chorar. Porque é lindo. Você pode ir lá e não achar. Mas, para mim, ele é o apartamento mais lindo do mundo. Não tem quadro ainda na parede, nem nada. Mas aí eu começo a chorar e andar no apartamento e agradecer. Obrigada, Senhor, por este guarda-roupa. Obrigada por esse detalhe aqui no teto de gesso. Obrigada, porque é Deus. Mas eu já disse para o Senhor, e eu sinto isso, que eu não estou apegada a Ele, embora seja meu, foi comprado, não é alugado. Se amanhã o Senhor falar que eu vou para outro lugar, está bom também. Porque você só precisa se aferrar, você só precisa se apegar, você só deve se apegar ao Senhor. Porque o melhor lugar para você estar é na presença e debaixo da vontade do Senhor. Então, pode ser que você lutou muito tempo para comprar a sua casa, e agora você está lá e acha que vai ficar para o resto da vida, e amanhã o Senhor fala que não. Aí você fala igual a missionária Marlene, está bom também. Amém? Confiar de todo o coração.
como uma criança. Na prova, Ele nos capacita, na dor, Ele nos aperfeiçoa, na perda, Ele nos faz depender dEle. Confie de todo o coração como uma criança. Eu gosto de usar esse exemplo, talvez você já tenha ouvido, mas eu uso ele para mais de uma coisa. E se não ouviu, e se ouviu, vai ouvir de novo. Quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos, acho, eu estava brincando no quintal. Lembram dessa história? Eu estava brincando no quintal. E aí estava encerado e jogaram água para a gente correr. Na verdade, era para, de joelhos, ir lá para cima, deitar com a barriga assim, empurrar, né, com o pé à parede e aí cair na água lá no final. Um super, né, Disney para a gente naquele tempo, tudo de bom, né? E aí o meu amiguinho, que tinha uns 8 anos, desobedeceu a mãe e saiu correndo para chegar na frente da gente lá em cima, caiu, bateu a cabeça, com muita força. 2 vezes assim, eu me lembro do som até hoje. Ele foi para o hospital e nós fomos visitar. Hospital infantil, não sei se até hoje pode, mas podia entrar criança e a gente foi visitar. Mas não era sobre ele que eu ia falar, é sobre o menino que estava do lado, na cama, ao lado, e que estava todo enfaixado aqui, com a cara roxa, porque ele tinha quebrado o nariz. Pequenininho, de uns 3, 4 anos. E aí eu perguntei para a mãe, que eu fiquei curiosa, né, o que aconteceu com ele? E aí ela falou que estava lavando a louça, e ele subiu na mesa com o guardanapo, pano de prato amarrado aqui, como se fosse o super-homem. E aí ele olhou para a mãe, nesta confiança, com toda a segurança do mundo, ela de costas, lavando a louça, e ele fez super-homem, e se jogou na direção dela, achando que ela ia pegar. Só que não deu tempo, porque, né, ela estava de costas. Quando ela olhou, ele veio voando, e foi voando com a cara no chão. Porque ela não é o super-homem, o super-herói, ela não é Deus, mas Deus nos guarda em todo o tempo. Então, entenda isso, que tipo de confiança essa criança teve para se arriscar dessa forma. Porque, mesmo nessa idade, ele sabe que se cai, machuca. Mas ele confiou na mãe, que ela ia segurar. É esse tipo de confiança de todo o coração que o Senhor quer que a gente tenha. De todo o coração, com a sua mente, com a sua vontade, com a sua inteligência, de todo o coração. E eu espero sinceramente que todos nós desejemos adorar ao Senhor dessa forma, buscar ao Senhor desta forma, e desejemos ser estas pessoas serenas, tranquilas, confiantes, calmas. Vamos nos colocar de pé. Evangelho de Marcos, você não precisa abrir, capítulo 4, verso 35 a 39, fala de um momento na trajetória de Jesus e diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava por encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Enquanto havia uma tempestade se arremessando contra o barco, eles se desesperaram. Esqueceram tudo o que significa serenidade, tudo o que significa andar com Jesus como eles andavam, tudo o que significa ver o que Jesus já tinha feito na vida deles. Eles se esqueceram naquele momento e olharam somente para a situação
para a tempestade que estava assolando aquele barco. E o barco começou a encher de água. Mas quem é que estava no barco com eles? E Jesus estava dormindo. Porque, como uma criança, de todo o coração, o Senhor Jesus confiava no Pai. Sabia que o Pai os livraria. Sabia que aquilo não era para a morte. Não pense que tudo que vem sobre a tua vida é para a morte. Para o fim do seu trabalho, para o fim do seu relacionamento, do seu casamento. Tudo isso é morte para nós. Que a enfermidade seja para a morte. Deixa de pensar negativamente sobre as coisas. E olhe para o Senhor. Serenidade é esta confiança. Eu jamais faria o que eu vou fazer amanhã às 5 horas da manhã. Pegar o carro e andar 20 horas para ir ver minha irmã. Eu falei, eu nunca mais vou fazer isso. Eu fazia isso antigamente, porque agora eu tenho medo, né? As estradas são perigosas, tem assalto. Tem não. Porque além de uma amiga incrível que vai comigo, que odeia frio e vai para 1 grau de temperatura, tem que ser amigo, né, pastor? Jesus vai com a gente. Jesus vai estar dentro do carro. E ele vai dormir. E eu também, você dirige bastante. Jesus está no barco da sua vida. E ainda que nesses momentos em que ele estiver dormindo, você achar que é porque ele não se importa, é porque ele está confiante em que você vai se lembrar que ele está ali e que o Senhor é com você e que tudo vai ficar bem. Declare isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tudo vai ficar bem, vai acontecer. Você está orando, vai acontecer, vai ser muito melhor do que foi, vai ser muito melhor do que no passado, vai ser muito melhor porque o Senhor está com você. Não pense que, como o irmão orou, né? Algumas pessoas devem estar orando assim para consolar a família do pastor Dirceu. Mas se você tem fé, você está orando para que ele seja restaurado, para que ele seja curado. Pode ser que o Senhor não faça da forma como nós oramos. Mas enquanto nós temos forças e temos esse conhecimento da presença do Senhor, a nossa oração é para que restaure, é para que vivifique, é para que o relacionamento não acabe, é para que o emprego continue, é para que não falte na nossa despensa, é para que sejamos curados no nosso emocional, na nossa vida, é por restauração, porque o Senhor está conosco no nosso barco. Ame de todo o coração esse Deus, porque Ele é apaixonado por você. É por isso que Ele nos traz à memória sempre este texto, né? Eu preguei na outra semana, o Gustavo falou hoje sobre o primeiro amor, porque Ele continua apaixonado por você. E você? Eu vou pedir que você venha ao altar para você tirar essa carga pesada que você carrega aí no seu ombro, na sua mente, e troque isso pela serenidade do Senhor, para que você desfrute. Você pode achar que isso é bobagem, mas a grande maioria de nós não sabe desfrutar das coisas que o Senhor tem nos dado. Eu estava tomando um café delicioso ontem com meu sobrinho e a namorada dele. Uma tarde gostosa, tudo de bom. Um canole de creme maravilhoso, aconselho lá no mall. E ele não quis comer, porque tinha comido demais no almoço. E aí fica assim, querendo ir embora, porque ele está de férias para jogar videogame. Tudo bem jogar videogame, mas a gente não desfruta do momento. Estava ali naquele lugar gostoso, né? Aquele cafezinho cheiroso. Desfruta do momento. Você vai sair daqui, vai para sua casa, você vai sentar na mesa, desfruta do momento, desfruta da comida que Deus permitiu que você tivesse à mesa. Valorize o que Deus te deu.
seja grato de todo o coração. Senhor, nós queremos entregar tudo nas tuas mãos. As nossas vidas já te pertencem, porque nós sabemos que não podemos nos manter vivos pela nossa força. A nossa casa, a nossa família, um vendaval pode derrubar, uma pandemia pode levar os nossos. Então a vida, as nossas estruturas não estão nas nossas mãos, estão nas tuas mãos, Senhor. Mas o que nós estamos clamando a Ti neste momento, Senhor, é que o Senhor tire tudo isso que nos impede de desfrutar, que faça com que paremos de reclamar, Senhor. Quando está calor é porque está calor, quando está frio é porque está frio. Está frio, a gente põe a blusa e desfruta. Está calor, a gente põe uma camiseta e desfruta. Aquilo que está na nossa mesa, desfrutemos. Os amigos que o Senhor nos coloca nas nossas vidas, valorizemos. Você tem família. Eu vivo em família e moro sozinha. Porque olha a minha família aqui. Você tem família. Você tem amigos. Você tem quem se importe com você. Tem comida na sua mesa. Tem saúde na sua casa. Tem o amor de Deus derramado sobre cada um de nós. E por tudo isso, Senhor, nós te damos graças. Nós queremos agradecer este cuidado, este imenso amor, com o qual o Senhor tem enchido os nossos corações, Senhor. Que delícia quando a gente deita neste dia frio e se cobre com um cobertor quentinho. Eu sempre digo obrigada por esse cobertor, estava em oferta e ele é uma delícia. Obrigada, Senhor. Mas lembra daqueles que não têm, nessa noite fria, Senhor, que está lá fora, aquece com teu amor, incomoda os teus para que possam compartilhar daquilo que têm, Senhor. Lembre destas pequenas coisas. Está sobrando comida na sua casa, tem gente que não tem. Ah, Senhor, como o Senhor é generoso conosco, nos ensina a compartilhar, nos ensina, Senhor, a ter esta vida de serenidade, no temor do Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Nós não vamos sair daqui como nós entramos, Senhor, porque quando abrirmos aquela porta e cada um estiver se dirigindo à sua casa, aos seus afazeres, vamos nos lembrar que tudo isso é presente do Senhor para as nossas vidas. E vamos agradecer, Senhor. Muito, muito obrigada. Não deixe que nunca nós nos esqueçamos, Senhor, porque nós estamos aqui. Porque o culto é para o Senhor. Viemos aqui para te adorar, para levantar as nossas mãos e render a Ti todo louvor, toda adoração ao Teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno. Nós te agradecemos, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se coloque de pé, estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Desejo uma boa semana para essa pessoa linda que está do seu lado. Amém? Que Deus abençoe.